A outra maneira de fazer barro é agarrar um granito. E a Carla depois mostra-vos um granito. Agarro num granito, que é uma rocha formada por vários grãos. Tem grãos de quartzo e grãos de feldspar. E ponho o granito à chuva. Ponho o granito à chuva durante 2000 anos. Se eu puser o granito à chuva durante 2000 anos, vai haver uma coisa. O quartzo não lhe acontece nada. Porque o quartzo é muito resistente e pode chover em cima 2000 anos ou 10.000 anos que o quartzo continua quartzo. Mas o feldspar não gosta da chuva. Está bem? O feldspar constipa-se. E se estiver durante 2000 anos a chover em cima do feldspar, o feldspar transforma-se, deixa de ser o mineral feldspar e transforma-se por meio de reações químicas e passa a argila. O que vocês têm aqui é uma lâmina delgada vista ao microscópio, em que tem aqui grãos de quartzo e tem aqui um grão de feldspar. O grão de feldspar é a parte cinzenta. Estes risquinhos aqui muito brilhantes já é argila. Ou seja, aquele feldspar já começou, a água começou a entrar no feldspar. Isto é a reação química, não interessa. A água começou a entrar no feldspar e dá um resíduo da argila. Portanto, já temos dois processos de fazer argila. Agarrem calcários e ponham à chuva durante 2000 anos, ou agarrem feldspatos e ponham à chuva durante 2000 anos. E em ambos os casos, a rocha apodrece. Isto é um nome que não se usa em geologia. Nós em geologia dizemos sofre meteorização. Mas para vocês serve muito bem. A rocha apodrece com a chuva e dá origem a argilas. Isto é um granito que começa a ficar podre, vai ficando podre, os grãos de quartzo às 2-3 vão-se embora e fica caolino, que é uma argila extremamente pura. E o que é que acontece às coisas? Vai chovendo e os rios, se vocês forem ver os rios aqui no inverno, aqui ou no sítio qualquer, os rios estão cheios de lama. Esta lama é argila. A argila vai rio abaixo, rio abaixo. Chega ao mar, vai aqui argila e vai areias. Chega ao mar, o que é que acontece? Quando chega ao mar, o rio, enquanto consegue andar, leva as areias, mas quando chega ao mar, está sossegadinho, o rio que ia com força conseguia levar as areias, quando entra no mar não consegue levar as areias e deixa cair as areias todas e faz as praias para nós tomarmos banho. Está bem? Portanto, se eu tiver um granito que chove muito tempo, apodrece o granito. Os materiais que ficam podres vão rio abaixo. Muitas vezes, quando chegam ao mar, deixam cair as areias todas, temos as praias. Porquê que a praia não tem argila? Porque a argila vai a flutuar. Isto é uma imagem de satélite, isto é o rio Mississippi, e vocês o que é que veem? Isto é areia, e se olharem para a água do mar, a água do mar tem uma mancha de lama. Portanto, felizmente para nós, para tomarmos banho na praia, não ficamos todos cheios de lama, o que acontece é que a água dos rios deixa cair a areia, mas a argila vai ao oceano fora e deposita-se no oceano. Portanto, o que é que vocês têm? Têm argilas que se formam encostados aos calcários ou aos mármores, têm argilas que se formam encostados aos granitos e têm as argilas que vão rio fora e se depositam no oceano. Depois há uma coisa que é a tectónica de placas, que é os continentes não estão parados. E se eu tiver dois continentes que chocam um contra o outro, a argila que estava nos fundos dos oceanos sai cá para fora outra vez. Pronto, isto é o mais fácil que eu vos consegui explicar do que é que são as argilas. E agora vamos olhar para o mapa de Portugal, que são os principais centros oleiros do país, está bem? Há alguns especiais que eu escolhi, já vão ver porquê. Vilar de Nantes tem Chaves, Bisalhães, Ribolhos em Castro Daire, o grande centro oleiro de Barcelos, Caldas da Rainha, zona de Mafra, centros oleiros no Algarve e depois vários centros oleiros no Alentejo. E agora o que vamos ver é, primeiro, que centros oleiros é que são. Vilar de Nantes, Chaves, é essencialmente louça utilitária e de barro preto. Bisalhães é um centro extremamente ativo, bastante mais ativo que o de Vilar de Nantes, fica encostado a Vila Real Trás-os-Montes e também é de louça negra. Ribolhos, penso que já deve estar extinto, aquilo só tinha um oleiro, que era o Zé Maria, que fazia uns bonecos muito toscos e que eu já vos vou explicar porque é que eu meti esse centro aqui. Penso, a última vez que eu lá fui, já foi há mais de 20 anos,
e ele já era velhote na altura. O centro de Barcelos, que vocês todos conhecem, que em todas as feiras vêm bonecos de Barcelos. O centro das Caldas, também há muita louça, tive o cuidado de escolher algumas fotografias para serem. Os centros da zona de Mafra, portanto, na zona do Sobreiro, havia o Zé Franco e mais uma série de oleiros. O Zé Franco já morreu há alguns anos, mas há outros ali nos arredores de Mafra, há uma série de centros de oleiros. O centro do Algarve há vários, há a olaria em Tavira, mas também há em Borges. Isto são as olarias de Tavira. Os centros oleiros de Nisa, que todos vocês conhecem. O centro de Estremoz, que eu pus aqui essencialmente bonecos. Eu pus aqui muitos dos centros representados por bonecos, que os objetos utilitários acabam por ser mais semelhantes uns aos outros. Os bonecos de Estremoz, o centro oleiro de São Pedro do Corval. E a carta geológica. E se eu olhar para a carta geológica, se eu me pusesse aqui com esta carta geológica, vocês iam estar todos embora. Isto tem nomes a mais e é complicado demais. Portanto, eu vou simplificar a carta para vocês. E se eu simplificar, isto aqui são essencialmente idades, eu posso simplificar a carta geológica e, basicamente, transformar a carta geológica em dois grandes grupos. Está bem? E isto até, mesmo para vocês mais pequenos, há dois grandes grupos de rochas. Há um grupo que são rochas sedimentares. Está bem? As rochas sedimentares são estas amarelas e cor de laranja. Existem essencialmente junto ao litoral, quer o litoral oeste, quer o litoral do Algarve. E depois aqui no meio tem um outro grupo de rochas que não são sedimentares, que são ígneas e metamórficas, e em vez de pôr rochas ígneas e metamórficas, para vocês serve perfeitamente. São os granitos que estão a cor de rosa, os tais que têm os feldspatos, e são os xistos que estão em verde. Se eu chegar às rochas sedimentares, estas rochas sedimentares que estão aqui são alternâncias de calcários, calcários, argilas, arenitos, calcários, argilas, arenitos. Foram rochas que se depositaram no fundo do Oceano Atlântico, no início do começo do Oceano Atlântico, e agora a Terra subiu um bocadinho e elas estão cá em cima. Portanto, é muito fácil de fazer centros de oleiros aqui. Basta detectar onde é que há as camadas de argilas. Se vocês forem, por exemplo, ali nos arredores de Lisboa, na costa da Caparica, há ali um corte muito grande, que está cheio de níveis de argila, e, portanto, aqui é muito fácil de eu ir buscar a argila. São os centros oleiros, todos do Algarve, vão explorar as argilas sedimentares do Mesozoico, e são muitos dos centros oleiros do litoral, nomeadamente as Caldas da Rainha e a zona de Mafra. Depois tem os outros centros oleiros que não têm nada a ver com isto. Não são em camadas de argila, não são camadas certinhas de argila bonitinhas intercaladas com calcários, são argilas que vêm de alteração de rochas anteriores. Barcelos eram granitos, portanto, Barcelos está aqui em cima, são corpos muito grandes de granitos, choveu muito tempo em cima dos granitos, os feldspatos passaram a argilas, e eles chegam lá, argilas muito puras, chegam lá e fazem a olaria lá. Nisa, a mesma coisa, são granitos, os granitos sofreram meteorização, os feldspatos deram argilas, os oleiros têm a argila ali ao lado. São Pedro do Corval e o Redondo e todos estes centros mais para baixo acabam por ser também a alteração de rochas, não é de granitos, mas são de rochas afins, como os Gado, que é um tipo de granito mais escuro, que também dá centros oleiros. E isto estamos quase os centros oleiros todos explicados. Depois há um caso especial, que é aqueles três centros oleiros, Vilar de Nantes, Bisalheiros e Ribolhos. Se vocês olharem para o mapa geológico de Portugal, tem aqui um traço preto muito grande, que é uma falha. É das principais falhas que existem em Portugal. Falhas geológicas. Depois temos muitas outras, mas não são geológicas. Mas das geológicas é as principais falhas. E isto o que quer dizer é que este bocado de Portugal foi para lá em relação a este bocado de Portugal. E ao longo desta falha, uma falha, são rochas que fazem isto, uma contra a outra. E o que é que acontece quando eu esfrego duas coisas uma contra a outra? Eu parto o que estou a esfregar. E, portanto, ao longo desta falha, as rochas são mais estragadas, porque foram apertadas umas contra as outras. E os centros que vocês têm aqui, Ribolhos, é praticamente um granito. Aliás,
não dá olaria nenhuma utilitária. Ribolhos, a única coisa que havia eram os bonecos, que vocês até veem a brilhar ainda alguns dos grãos do granito. Bisalhães já era argila associada à falha, e Vilar de Nantes também era argila associada à zona de falha. Portanto, estes centros oleiros concentram-se aqui porque eu tenho uma falha. Aliás, não só tenho a falha, mas eu também tenho estradas ao longo desta falha. A falha que faz uma série de vale e há umas estradas que serviram de centros de comunicação. Há duas curiosidades com aqueles 3 centros oleiros, que são duas curiosidades que não têm nada a ver com o centro. A primeira curiosidade é que em todos os sítios é barro negro. Portanto, a olaria é negra e há muita gente que pensa que a olaria é negra porque a argila é negra. Não é. É tão negra como a argila daqui ou do outro lado. Tem única e exclusivamente a ver com o tipo de cozedura. Está bem? A maneira como eu cozo o barro. Não aconteceu nada. Vá, só para acabar, porque estamos um bocadinho atrasados. Portanto, o que acontece é que nestes 3 centros oleiros, quando eles metem as peças no forno, eles tapam a uma altura de cozedura que tapam e não deixam entrar muito oxigênio para a cozedura e abafam a cozedura. Se eles deixarem entrar o oxigênio e se puserem lá o oxigênio todo que querem, fazem a combustão da matéria orgânica toda e, portanto, acabam por ter barro vermelho. Portanto, embora haja argilas de várias cores, Bisalhães, Vilar de Nantes e Ribolhos são argilas negras pelo tipo de cozedura. A outra coisa é que vocês estão habituados aos tornos de oleiros chamados de roda alta, em que o oleiro está sentado e com o pé faz rodar o torno. Não é isso que vocês vão ver aqui, porque já é um torno mecânico. Portanto, como é mecânico, tem um motor que faz rodar aqui, mas tradicionalmente a maior parte dos tornos dos oleiros são de roda alta. Os tornos oleiros de Vilar de Nantes, Bisalhães e Castro Daires são os chamados tornos de roda baixa. E isto também, provavelmente, como isto há vias de comunicação aqui, porque é um vale, é uma técnica que foi passando. A outra exceção que eu vos tinha, e estou mesmo a terminar, a outra exceção ao tipo de barro é aqui a olaria de Estremoz. A olaria de Estremoz, não há cá rochas sedimentares, portanto as rochas sedimentares não existem aqui, existem junto ao litoral. Não há cá rochas ígneas com feldspatos para dar origem por alteração às argilas. O que nós temos aqui, não há calcários para dar terra-roça, mas há mármores que dão exatamente a mesma terra-roça que os calcários. E os oleiros, tradicionalmente, aqui o que faziam era, iam buscar a argila da terra-roça, mas se fizessem só bonecos, só com aquela argila, os bonecos partiam-se todos porque a argila não tinha as propriedades plásticas que a Carla vos vai falar um bocadinho nisso daqui a bocado, e não era uma argila boa para isso. O que é que eles faziam? Iam ao xisto. O xisto, alterado, também por vezes dá assim uma coisa argilosa, e faziam uma mistura. E, portanto, tradicionalmente, os oleiros aqui não tinham as rochas sedimentares à disposição, não tinham a alteração dos granitos e dos gatos, como havia em São Pedro de Corval à disposição, mas tinham a terra-roça dos mármores, e o centro oleiro daqui é essencialmente influenciado por ter a terra-roça, com a qual eles misturavam. Para terminar, tudo isto que eu disse faz sentido no passado, quando os centros oleiros eram feitos com a argila do lugar. Eu julgo que quase nenhum centro oleiro, neste momento, está a funcionar, provavelmente com exceção do céu, quase nenhum centro oleiro está a funcionar com a argila feita dos depósitos de argila ao lado. A partir do momento em que os descobrimentos começou a ser fácil de transportar coisas de um lado para o outro, o depósito de argila de Bisalhães que eu conheço está esgotado, trabalham com a argila que vem de Espanha. Todo o barro que é feito aqui em Estremoz já deixou de ser andar a misturar a terra-roça com os blocos de argila que tiravam do xisto e passa a ser argila que é transportada dos outros sítios. No entanto, há uma coisa que não mudou, é a tradição. O centro havia cá, portanto, continua-se a fazer o que se faz é mais comprar argila fora. E eu julgo que era o que eu vos tinha para dizer. Boa tarde.